Você já se estressou porque seu cachorro fez xixi no sofá, no tapete da sala ou até na cama? Então você sabe muito bem como é difícil, e desafiador a gente lidar com xixi fora do lugar. Isso pode ser bem frustrante também. Mas calma, porque com o treinamento sanitário correto, muita paciência e consistência, é sim possível ensinar o seu peludinho a fazer as necessidades no local correto e assim reduzir os acidentes domésticos, sabe? Com ele e com a própria família. Então hoje eu vou compartilhar um passo a passo bem completo para que seu filhotinho aprenda a ter higiene, ou mesmo um cão adulto, sabe? Mude o hábito e seja higiênico. Vamos ao primeiro passo? Então é o seguinte, é muito importante que o local das necessidades seja definido para o pipizinho e para o número 2 se quiser. Então você pode escolher entre tapete higiênico, jornal ou até grama natural ou sintética. Tem todas essas possibilidades. Ou até o jardim se você morar em casa. Cada uma dessas opções tem vantagens. Então o tapete higiênico ele absorve e neutraliza os odores. O jornal ele acaba sendo mais econômico e mais fácil de trocar. E a grama natural ou sintética se aproxima em termos de experiência da experiência de um ambiente externo, de um jardim. No caso, se você tiver casa, ótimo, perfeito. Então, para filhotes, aprenderem essa questão da higiene, é muito importante o quê? Você escolher esse lugar de maneira fixa e consistente, para que esse filhotinho ele não fique confuso no treinamento, entende? Então é importante definir, vai ser aqui. O segundo passo é criar uma rotina de horários e de observação. Então, os cães geralmente eles fazem pipizinho e cocozinho depois de comer, depois de beber água, de brincar ou acordar. Então, depois que isso tudo acontecer, você vai levar o seu pet até o local escolhido nesses momentos. Para filhotinhos que ainda estão aprendendo, é ainda mais importante a frequência e a paciência, já que eles têm uma bexiga pequenininha, sabe? Então a rotina ela é muito importante para os adultos e para os idosos também. Claro, os filhotinhos eles podem precisar de mais supervisão. No caso dos cães adultos ou até já mais velhos, a gente precisa ter essa questão dos ajustes, precisa saber do histórico também e da saúde deles, tá? Então, no caso do Dindim e da Cacauzinha aqui em casa, a gente percebeu exatamente isso. Quando eles acordam, eles dormem com a gente no quarto, a gente já pega e fala assim, vamos fazer pipizinho. Então, a gente já desce, eles fazem o pipizinho aqui no jardim e a Cacauzinha geralmente faz o cocôzinho, até antes de comer. O Dindim não, ele faz depois de comer a primeira ração do dia. E à noite, antes da gente dormir, a gente também escova o dente deles e fala, olha, vamos fazer pipizinho, vamos dormir. É isso, fez pipizinho, subiu. Então a questão do reforço positivo no treinamento é muito importante. Quando você está ensinando, toda vez que ele acertar o pipizinho e o número 2, é importante que você elogie, que você faça carinho e ofereça um petisco, ao reforço positivo, tá? Ele vai associar esse petisco a esse momento de glória dele, ou seja, ele conseguiu. E ele fica condicionado a isso, tipo, vou acertar, vou ganhar. É a famosa moeda de troca. Também é muito importante evitar dar broncas ou falar não quando ele fizer no lugar errado, porque isso pode fazer com que o seu mascotinho entenda que ele não pode fazer xixi. E aí ele vai segurar isso por muito tempo e não é ideal, entendeu? É importante que ele saiba que naquele local ele é permitido que ele faça as necessidades justamente ali. Então, quando a gente vai ensinar o cachorro, a gente precisa entender que é um processo gradual, é uma questão de tempo. E aí, ele vai buscando acertar essa rota sozinho. É normal que acidentes aconteçam, tipo assim, faz parte. E saber lidar com isso é essencial. Então, não castigue o seu cãozinho, apenas limpe o local com produtos que sejam próprios, obviamente, para eliminar o cheiro e não atrair o pet novamente. Importante que você faça isso sem o seu pet ver, tá? Mas você precisa observar os padrões. Alguns doguinhos podem repetir erros por questão de ansiedade, por estresse, porque eles querem chamar atenção, mudança no ambiente ou até problemas de saúde, como infecção urinária, por exemplo. Então, identificar a causa ajuda muito na questão dos ajustes a serem feitos nos treinamentos e evita frustrações de ambos os lados. Então, além disso, é muito relevante fazer o quê? Conhecer os erros comuns que prejudicam, que podem, digamos assim, colocar o seu treinamento em risco. Interessante que você troque constantemente o produto usado, então tapete, jornal ou grama. E depois do xixi, como eu falei, eu colocar o focinho do cão na sujeira só gera medo e confusão e ansiedade por parte deles, tá? Então, vamos ser consistentes, vamos ter paciência, porque tudo isso reforça muito
essa questão do acerto, é o reforço positivo. Vamos dizer não às punições. Vou dar algumas dicas extras para você dar um up no treinamento do seu cãozinho, tá bom? Então, uma delas é utilizar sinais visuais ou verbais consistentes, como uma palavra ou um gesto específico, sabe? Para que o seu mascotinho associe isso rapidamente ao momento de fazer as necessidades. Pipizinho, cocôzinho, o nome que você quiser dar. Também vale investir em superfícies diferentes, como eu disse. Então você pode botar um tapete higiênico, você pode botar um jornal ou uma grama, primeiro sintética, depois natural. E aí você vai ver qual que ele prefere. Para casas, né, que tem mais de um cãozinho, que é o nosso caso aqui, é importante falar da mimetização. Quando um faz xixi, logo depois do outro. Isso acontece aqui, no caso, né? Porque a Cacauzinha, inclusive, ela às vezes levanta a patinha na hora de fazer o pipi, porque ela imita o din-din. Pois é, ela é uma fêmea, mas ela imita o seu irmão. Isso é o famoso o quê? Mimetizar, um copiando o outro. Então, a questão desse comportamento pode ser usado, sim, a favor do treinamento sanitário. Olha que legal. Então, quando eles já dominam o local correto, né? O que está fazendo no lugar certo pode servir de exemplo para o outro. Isso acelera muito o aprendizado. Olha que interessante. Mas é importante manter, de novo, consistência no local escolhido. É para fazer na lavanderia? Faz na lavanderia. É para fazer na cozinha? Faz na cozinha. É para fazer no banheiro? Faz lá. Então, assim, não vai levar o seu cãozinho para marcar território em locais diferentes, porque isso você vai repetir acidentes que você não quer, entendeu? Treinamento significa rotina, significa consistência, significa paciência. Então, ensiná-lo a fazer o pipizinho no lugar certo é mais do que colocar um tapetinho ou um jornal. Essa questão do repetir hoje e repetir amanhã, observar esses comportamentos e sempre estar atento que à saúde dos nossos peludos, óbvio. Então, com essas técnicas certas, o seu pet vai aprender super a fazer no lugar correto. E os acidentes domésticos em relação a momentos sanitários vão diminuir. Eu tenho certeza disso, tá? Agora eu quero saber qual foi o maior desafio que você enfrentou ao ensinar o seu peludinho filhote ou até um cachorro adulto a fazer pipizinho e cocôzinho no lugar certo. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma aventura do Din-Din e da Cacauzinha e acompanha a gente no Instagram e no TikTok, que tem bastante conteúdo bem bacana para você curtir por lá também. Beijo!